Doctor, Dime. he vuelto a escribir. Ah, sí. Qué buena noticia. Sí. Me alegro mucho, Salvador. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? No lo sé. Eso no se sabe. O filme Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, foi muito aclamado pelas críticas e também foi considerado e apontado como um dos filmes com maior grau de autoficção em sua filmografia. Contudo, o próprio Almodóvar fala que o filme não é fiel à história de sua vida, e sem mais uma reflexão íntima dela. Dor e Glória mostra como Pedro Almodóvar amadureceu seus filmes sem perder a essência deles, que fizeram tanto sucesso ao longo dos anos de sua carreira. E eles trazem todos os aspectos, como a presença do universo feminino, o drama que se mistura com a comédia e sua forte postura de melodrama. A arte mostra a interioridade do artista, assim como a sua capacidade estético-artista filosófica de ver o mundo. O 21º filme de Almodóvar conseguiu mostrar ao espectador a prática da famosa afirmação: o sofrimento é matéria-prima da criatividade. E com muita justificativa, esta obra representou o cinema espanhol nas grandes premiações e festivais do cinema, em 2020, com 8 indicações, e premiando o ator Antônio Bandeiras como melhor ator no Festival de Cannes, que já havia atuado em 8 filmes de Almodóvar. Então, juntando o trabalho impecável, a experiência de vulnerabilidade conjunta de Almodóvar com Bandeiras, resultou Dor e Glória. O diretor diz ter ficado só em Madrid, depois de passar 2 anos sem ver as pessoas e responder a seus telefonemas. O filme nasce desse isolamento e do sofrimento físico, como conta o próprio. Mas quem é Almodóvar? Pedro Almodóvar, renomado diretor espanhol, conceituadíssimo, que carrega nas costas mais de 30 anos de carreira, experiência e muita sabedoria, inovou o cinema com sua filmografia única. Foi capaz de criar uma própria estética que chega a ser estudada em escolas, cursos e universidades. Diante de um contexto pós-modernismo, a singularidade do seu cinema resulta da mistura de elementos de massa com sua alta cultura artística do cinema poético. Nesses seus mais de 30 anos, levantou temas fortes, destacou cores vibrantes, estilos únicos, trabalhou com atores e atrizes com quem costumava fazer parceria, o que vieram a ser as marcas registradas e evidentes de seu cinema. Como havia muitas mulheres em sua família, a maneira pela qual construía suas figuras femininas trouxe personagens cujas características nunca haviam sido retratadas antes. Há empoderamento, independência, protagonismo, sexualidade. Não é um retrato delicado, mas sim um retrato que engloba a complexidade da totalidade de um ser humano diante de situações limites. Enquanto às suas escolhas narrativas, o diretor mescla linguagens e estruturas dramáticas, de melodrama, de deboche, de exageros, de personagens pouco comuns e elementos modernos, que transitam entre o pop, o humor ácido e o kitsch. Elementos como o desejo, a sexualidade, como já dito, abrem leques tanto objetivos quanto subjetivos e promovem abordagens dimensionadas desde os instintos até a racionalização das formas que são experimentados pelo sentimento e impulso humanos. O pop também é uma característica do seu cinema, que sobretudo pode ser observada nos seus primeiros filmes. O diretor opta pelo ecletismo, mistura de gêneros e a cultura moderna de objetivos bem coloridos a elementos tradicionais da cultura espanhola. Isso é visto através de signos estéticos, de cores inusitadas, vibrantes e quentes. Seu cenário saturado chama, revigora a fotografia e chama a atenção de qualquer um. E quando falamos de cenário, não podemos deixar de falar da influência do kitsch, presente em suas obras desde o início, que é expressa nos figurinos, na cenografia, nas situações melodramáticas pelas quais os protagonistas passam. E com isso, Almodóvar, através desse conceito, conseguia criticar a industrialização e a cultura de massa no pós-modernismo, além de lhe proporcionar a esta marca sua estética.
E outro ponto-chave que devemos ressaltar é a autoconsciência linguística, o qual põe em questão o modelo de transparência narrativa e do ilusionismo de identificação. Esta marca estética de Almodóvar se apresenta em seus filmes como narrativas autoconscientes, que têm o principal intuito de fazer com que o espectador se reconheça ao longo da história. O que vem a ser o caso de Dor e Glória, o filme que escolhemos para analisar, onde há muitos elementos pessoais da vida do diretor. A obra gira em torno do protagonista peculiar de Salvador, um veterano cineasta espanhol que é atravessado por uma crise de solidão e de inspiração. Ele se vê debilitado e incapaz de continuar produzindo devido às suas limitações físicas. Mas, quando é convidado a participar de um evento que homenageia um de seus filmes, Salvador passa por uma série de reflexões sobre todas as escolhas e relacionamentos pelos quais experienciou. O filme começa com projeções, montagens compostas por imagens abstratas e servem para dar a síntese inicial da temática, ao passar a impressão da mutação, das mudanças que foram geradas ao longo do tempo. São com essas montagens que são estabelecidas as comparações entre vitalidade e curiosidade de Salvador criança, contrapostas com o cansaço e desânimo de Salvador adulto. A dor, já destacada no título, representa justamente as enfermidades e o sofrimento interno pelos quais o artista vive em seu estado atual. O próprio protagonista narra e explica as circunstâncias de sua condição, dando ênfase de que esse desgaste vem da idade, a consequência do tempo. Del alma, como el pánico y la ansiedad, que añaden angustia y terror a mi vida. Y naturalmente, alterno desde hace años com a depressão. O filme intercala o presente com os flashbacks da infância de Salvador, os quais ressaltam sua relação com a mãe, a figura feminina mais marcante da história, e que representa o tema da maternidade e dos desafios da criação. É graças à mãe que Salvador teve a oportunidade de desenvolver sua inteligência, incluindo a inteligência emocional. E, como Dor e Glória se fundamenta numa autoficção, a mãe de Salvador acaba não sendo nada mais, nada menos que uma representação, um espelho, uma expressão cinematográfica de Francisca Gabaleiro, a mãe de Pedro Almodóvar, como também a representação de outras figuras femininas essenciais à sua formação enquanto indivíduo e artista. Mira que dicen, mira que la tarde aquella, mira que se fue y se vino de su casa a la alameda, yo así mirando y mirando, así empezó mi ceguera. A narrativa em si aborda temas controversos. Vícios, paixões, amizades são exemplos desses. Salvador tem uma amizade de longa data bipolar e um tanto violenta com Alberto, que vem a ser o ator de uma adaptação de seu texto, O Vício, que se trata de um momento em que o cineasta viveu com seu antigo amor, Federico, que na época lutava contra um vício de drogas, quando ambos eram jovens e Salvador tentava se tornar um cineasta. Después intenté salvar a Marcelo y salvarme yo. Si Marcelo se salvó fue lejos de mí. En cuanto a mí, yo me quedé en Madrid. Y el cine me salvó. A sexualidade masculina também vem a ser uma temática, principalmente em torno do reencontro entre Salvador e Federico. Embora Dor e Glória se diferencie das demais obras de Almodóvar, por se tratar de uma narrativa mais masculina e menos exagerada,
Almodóvar preserva características e questões já presentes em seu cinema, que até então eram sobre o universo feminino. Desta vez, o diretor se espelha na própria personagem de Salvador e põe a si próprio no papel de Antônio Bandeiras. Salvador também enfrenta o vício contra a heroína, que vem lhe ser uma alternativa de alívio às dores físicas e escapamentos psicológicos. O vício acaba também resultando em vários desentendimentos nos seus relacionamentos, crises e impactos em sua própria motivação para criar. Há uma cena em que, ao tentar comprar mais drogas em um ponto de tráfico, uma intriga policial no meio das ruas acontece, que também é um aspecto do cinema de Almodóvar. Em relação ao cenário, Dor e Glória mantém as preferências do diretor em usar cores típicas do seu cinema. O vermelho, o verde, o azul e o amarelo predominam em sua cenografia e figurinos. Os inúmeros quadros espalhados por todos os cenários, elementos que remetem ao pop art, também presentes, servem para contrastar, o que inclusive neste caso a aparição de Marilyn Monroe, o ícone do pop art, ilustra-se bem as referências externas que Almodóvar ama colocar em suas obras. Take me in your arms. Enquanto as máquinas e objetos, Almodóvar acompanha a contemporaneidade na qual ele vive, com o uso de telefones, celulares, elementos tecnológicos e até mesmo aparelhos médicos modernizam esta fase de seu cinema. Já o Kitsch se passa mais despercebido, porém há cenas que podem denunciá-lo, especialmente aquelas em que retratam bagunça, desorganização e acúmulo de objetos disfuncionais. Também não podemos deixar de falar das cenas que se remarcam quanto melodramáticas, que vem a ser o caso como na questão do reencontro de um antigo amor, e o próprio monólogo de Alberto, que comove o espectador tanto pelo texto quanto nos detalhes sonoros. Recuerdo México DF. Marcelo y yo borrachos, escuchando a Chabela Vargas cantando La noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo, 1000 campanas de gloria. Entretanto, à medida que suas dores físicas vão se intensificando pela questão dita da idade, as feridas emocionais aparentam doer menos a Salvador, ao ponto de torná-lo capaz, no decorrer da trama, a resolver os seus conflitos, mal-entendimentos de anos e se proporcionar reencontros, com uma serenidade que somente é explicada pelo amadurecimento conquistado por décadas de vida. Nesse sentido, Almodóvar parece recuperar para a história a ideia do filósofo Immanuel Kant, que diz que o tempo é o modo humano de receber informações e nos permite conhecer a matéria e a nós mesmos. Ou seja, é com o passar do tempo que adquirimos uma nova forma de autoconhecimento. E daí que vem a sacada da Glória. A Glória consegue fazer a arte em cima de tantas coisas pelas quais o artista testemunhou. É a ideia que o filósofo Nietzsche também já abordava, de usar o sofrimento como ressignificação da vida pela arte. É a capacidade de se reinventar, de se fortalecer diante da tragédia e afirmar a vida através da arte, da qual transfigura a dor e dá sentido à existência. Salvador parece despertar artisticamente quando encontra um retrato em aquarela que um jovem pedreiro fez dele, recordando vividamente após 50 anos. Isto o inspira à vontade de escrever sobre essa história, e o cineasta começa a se reerguer. Nesse sentido, a arte se torna um importante elemento à narrativa e à composição visual. O filme se encaminha ao fim na última cena, na qual Salvador volta a aparecer como diretor de uma nova produção sua, O Primeiro Desejo. E justamente por ser uma autobiografia, Pedro Almodóvar quer nos dizer a metáfora de que foi graças a seus filmes que sua vida começou a voltar a ter sentido, simbolizando uma nova etapa a estar por vir, repleta de vitórias e glórias e prometendo ainda uma grande jornada ao seu cinema. Dor e Glória confirma a maturidade artística de Almodóvar, ao evidenciar
como sua linguagem estética, sua sensibilidade narrativa e sua visão humana se articulam com plena coerência. A trajetória de Salvador comprova que, mesmo diante da fragilidade física e das rupturas afetivas, o impulso criativo permanece como força estruturante da identidade. O filme demonstra, de forma sutil e rigorosa, que a elaboração do passado não é mera recuperação de lembranças, mas um processo de reconstrução capaz de renovar significados e abrir caminhos. A estética, cuidadosamente composta, a intensidade emocional e a autoconsciência narrativa reforçam a qualidade singular do cinema almodovariano, que transforma experiências íntimas em reflexões universais. Dessa forma, a obra confirma o lugar de Almodóvar como um autor que, ao revisitar suas próprias raízes, reafirma a autonomia da arte como instrumento de conhecimento, sobrevivência e continuação.